Alô? Alô? Maria do Carmo? Maria do Carmo é a minha filha. A senhora pode chamar ela, por favor? Quem tá falando? É o namorado dela. Que namorado? Ela não tem namorado? Eu sou a mãe dela, é Dilma. Oi, prazer em conhecer a senhora, tudo bem? Tudo. Ela se encontra? Sim, mas que história é essa de namorado? Ela tá aqui sim. Eu nunca soube. Ela tem 14 anos. Ela não contou? Hã? Ela não contou pra senhora? Contou não, e eu proíbo ela. Ela é muito nova. Ela tem 14 anos. É um bebê ainda pra mim. É, aí fica difícil, eu queria muito falar com ela. Mas namorado? Que conversa é essa de namorado? Ela tá aí, pergunta ela aí. Não tem isso aqui não, que ela só tem 14 anos. E eu falo com ela todos os dias. Quando ela terminar os estudos, aí ela pode pensar em namorar. Meu nome é André, eu tenho 16 e eu namoro sua filha há 2 meses. Que 2 meses o quê? Que ela nunca teve? Ela tá aí? Ela tá aqui sim. Eu posso falar com ela? Não sei se eu posso entregar o telefone pra ela. Por quê? Quer falar com ela? Eu queria. Perguntaram por que foi que ela não disse a senhora. Pode entregar não. Ela tá dizendo que não vai falar não. Por que ela não quer falar comigo? O que foi que aconteceu? Não sei não. Tem certeza que você é o namorado dela? Eu sou o namorado dela, tem 2 meses já. Que 12 meses o quê, rapaz? Ela não tem isso não aqui não. Não quero não. Ela tem que terminar os estudos dela. A senhora pode perguntar a ela se ela ficou chateada por causa de ontem? Por causa de ontem? O que teve ontem? Ela sabe, dona. Ô, Carlinhos, o que teve ontem? Nada. Negócio de filhinha? Ela tá dizendo que não teve nada ontem, não. Será que ela tá com outra pessoa? Não, não tá não, que ela nunca teve. Por que eu não posso falar com ela? Sei não, ela tá aqui do meu lado. Já perguntei ela que não quer falar não. Passa pra ela, por favor. Quem é você, hein? Eu sou o André. Que André, que nada. Ela não conhece nenhum André não, que eu saiba. É, então ela tá dizendo pra você que não conhece, né? Que conversa é essa? Liga pra aqui pra casa dizendo que tá namorando com a minha bebê. Ela é um bebê, menino, tem 14 anos. Eu tenho 16, já falei. Então, já tá muito mais avançado, tem mais saber do que ela. Eu tenho culpa de ter nascido primeiro? Não sei, também tenho culpa não. Mas ficar ligando pra aqui dizendo que é namorada dela, se eu sei que ela nunca teve, É, ela tem e a gente vai namorar sem senhora, viu? Eu vou logo avisando a senhora. mas eu não deixo. A gente namora escondido? Que escondido o quê? Eu vou vigiar ela agora. Vou levar ela no colégio, Sim. vou buscar ela no colégio Sim. e ela não sai mais de casa. Na hora do recreio a senhora vai ficar com ela também? Não, claro que não, que eu tenho que fazer em casa. Então eu fico. Que conversinha é essa, rapaz? Ficar ligando pra aqui pra casa dizer que namora com a minha bebê. A senhora não está sendo educada como sogra. Que sogra o quê, menino? Você tá muito longe de eu ser sogra ainda. Não, se eu namoro com a sua filha, a senhora é minha sogra. Que conversa é essa? Eu vou ganhar na sua cara, viu? Eu vou aí na sua casa. Vai de venha.